palmas. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar. Vem louvar. Vinícius, hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, se vem louvar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, no meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar. Vem louvar, suave. Vem louvar. Os homens cantam e as mulheres respondem. Vamos? Vem louvar. Vem louvar. Sem vocal. Os homens. Vem louvar. As mulheres, mais fortes. Os homens. Vem louvar. As mulheres. Lindo. Vem louvar. Vamos crescendo devagarinho. Crescendo devagarinho todos. Vem louvar. Oh, vem louvar. Vem louvar. Graças a Deus.
fomos justificados em Cristo Jesus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei por meio de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Justificado eu fui, justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei por meio de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. graças a Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Glória a Jesus. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Aprendeu? Você aprendeu essa canção? Cante comigo mais uma vez. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei por meio de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado. Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo. Aleluia! De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não. Mais uma vez. Salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo.
A última vez. Salvo pela graça. Salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Salvo mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Canta, igreja. Nas matas e florestas, o passaredo alegra-se a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier, Oh, aleluia! ao lar celeste, então me transportar. Adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu, grandioso. E quando enfim Jesus vier, e quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. então minha alma canta-te, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor.
grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Glória a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, o céu numa noite estrelada. Bendize a minha alma. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de manto, e são as cortinas da tua morada, o céu numa noite estrelada. A tua casa, Senhor. A tua casa se ergue sobre as nuvens. Deus vai ligeiro nas asas do vento, e fica muito claro este momento. Desejo o tempo intento de adorar. Bendize a minha alma, Senhor. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclama em seu louvor. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. A tua casa se ergue sobre as nuvens. Deus vai ligeiro nas asas do vento, e fica muito claro este momento. Desejo o tempo intento de adorar. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize a Minha alma bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao teu imenso amor. Bendize a minha alma ao Senhor.
Senhor, tu és maravilhoso. o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todo. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome é o nome de Jesus, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Queria reforçar esse convite para os irmãos que desejam participar do Ministério de Discipulado. Nós estamos dando uma incrementada neste ministério de acompanhamento de novos convertidos, e nós precisamos de voluntários, de irmãos que querem participar, querem se envolver, querem cuidar, querem ser discípulos de Jesus enquanto ensina outros, caminhando aí durante um tempo. Na sexta-feira, por favor, você pode estar aqui, vamos estar juntos, cuidando daqueles que Deus tem trazido para a nossa igreja. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, através da sua palavra. Nós vamos orar também pela família do nosso irmão Alfredo. Seu pai se encontra enfermo. Nós pedimos as orações dos irmãos, a graça sobre a família. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esta bênção de estarmos juntos mais uma vez na Tua presença. É muito precioso, somos enriquecidos, somos fortalecidos neste ambiente de fé, de louvor, de adoração, onde a Tua presença se manifesta, Pai. Louvamos o Teu santo nome por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui, Senhor. Te agradecemos de todo o nosso coração, Pai. É um privilégio estar na Tua casa, é um privilégio estar com a família do Senhor, é um privilégio, Senhor, estar, ó Deus, cultuando ao Senhor, Pai. Glória ao Teu santo nome.
nós queremos rogar ao Senhor a graça especial sobre a vida do pai do nosso irmão Alfredo, da sua família, que o Senhor estenda a tua mão, que o Senhor poupe todo o sofrimento, que o Senhor faça um milagre que só o Senhor pode fazer, que o Senhor dê sustento e graça à família neste momento, Pai, em nome de Jesus, que o conforto, o consolo e a força que vem do Senhor seja sobre esta família, Pai. Nós pedimos que seja assim, pedimos que o Senhor nos abençoe através da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa mais uma vez, Senhor, nos iluminar, nos dar coração como boa terra, e que haja, Senhor, compreensão espiritual. Nós te pedimos, Pai, que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler capítulo 12, continuando e fechando esses breves ensinos sobre os dons espirituais. Essa é a última lista que aparece no Novo Testamento. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Esta lista dos dons, aparece aqui mais 9 dons que Paulo escreve aos Coríntios. Nós distribuímos aí, semana passada, um teste dos dons. Quantos receberam? Quantos faltaram domingo passado? Olha só. Quantos fizeram o teste? Que bom, graças a Deus. E espero que te ajude e você possa descobrir o seu dom e exercitar os seus dons para a glória de Deus. Essa relação que o apóstolo Paulo está colocando nesta carta é com o objetivo de esclarecer especialmente algumas questões que surgiram nesta igreja. Talvez essa seja a igreja em que o apóstolo mais enfatiza sobre a manifestação dos dons espirituais naquela comunidade. E a ênfase necessariamente do apóstolo não é com relação ao significado dos dons, mas sobre a origem, o propósito e o objetivo desses dons. E a primeira coisa que a gente percebe, que a ideia do apóstolo Paulo é realçar que os dons são capacidades não humanas, mas que o Espírito Santo dá a cada membro individualmente do corpo de Cristo.
Segundo, que os dons não podem ser motivo de afastamento, de divisões, de preferências, de discriminação e nem mesmo de soberba por causa da utilidade do seu dom. Outra questão que a gente percebe na mente do apóstolo é que os dons têm a finalidade de edificar na igreja. Se o dom não está sendo utilizado e está edificando a igreja, então a igreja está sofrendo, está perdendo, está deixando de crescer, de ser abençoada, enriquecida por Deus, por causa do irmão, da irmã, que não está colocando o seu dom em exercício. Ou seja, você e eu, se formos sintetizar, podemos impedir Deus de abençoar alguém ou de abençoar uma igreja. Pelo fato simples de não atentarmos para o exercício do dom ou dos dons que recebemos do Senhor pela graça que há em Cristo Jesus. Em quarto lugar, é que a motivação do exercício dos dons deve ser absolutamente o amor. O contexto que Paulo escreve, ele escreve um capítulo sobre isso. Porque os dons não são parâmetros de níveis de espiritualidade. O fato de nesta igreja de Corinto ter muitos dons, se manifestar muitos dons, não implicava num nível de espiritualidade alto. E o Paulo escreve, principalmente com relação à ceia, que os irmãos estavam tendo dificuldades de se relacionar, estavam tendo preferências, estavam impedindo os mais pobres de participar com os que tinham um pouco mais de entendimento e de condição financeira. Eles ficavam com o resto, especialmente na hora da ceia. E o Paulo então está falando que os dons só têm sentido, não é? O capítulo 13 fala: ainda que eu fale a língua dos homens, que eu tenho o dom de profetizar, que eu fale, se eu não tiver amor, isso não tem sentido. Então, tudo que a gente faz, e o exercício dos dons tem que ser por amor a Deus, por amor à igreja, por amor ao próximo. É isso que vai funcionar, é isso que vai dar significado e fruto ao exercício do dom que Deus deseja. E essa relação que o apóstolo Paulo apresenta aqui, claro que ela não é exaustiva, não acaba, né? Se você lê os livros que existem a respeito de dons, você vai ver que alguns colocam muitos outros. Se a gente for olhar para o Novo Testamento todo, há outros dons. Se a gente for para o Velho Testamento, há muitos outros dons. E tem dons que a gente nem sabe que existe, que Deus dá quando Ele quer, do jeito que quer. Ele é soberano para atingir uma finalidade, né? Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê cada coisa que são assim, né? Você vê lá um Sansão que foi dotado de uma capacidade de força. Você vê Salomão que foi dotado de uma capacidade de sabedoria. Você vê Elias que foi dotado de uma capacidade de fé e de poder. E assim você vai, né? Você não tem como fechar a questão. Agora, é bom a gente pensar que, especialmente, falar de dons é uma coisa complexa, é um assunto complexo, há muitas divergências. Quando chega aqui em 1 Coríntios, então a coisa vai pegar um pouquinho mais, porque aí vai falar um pouco mais sobre os dons extraordinários. E nós não vamos fechar a questão, mas a gente vai pincelar algumas
interpretações e o que nós entendemos que seja, para que esses dons sejam, haja compreensão e sejam mais úteis, tá certo? Essa lista que aparece aí, ela pode ser classificada, pelo menos em 3 grupos. Primeiro, os dons de instrução, que é sabedoria, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Depois, dons de poder extraordinário, que é fé, dons de curar e milagres. E depois, os dons inspirados ou de revelação, que é profecia, discernimento de espírito, línguas e interpretação de línguas. Agora, vamos começar com palavra de sabedoria. Vamos seguir aqui, que a gente vai tentando entender o que é isso, né? Paulo começa dizendo, no verso 8, que o Espírito Santo é o mesmo que age em todos. E a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. O que é isso? Quer dizer que até hoje, os estudiosos, os teólogos não chegaram a um acordo nisso aí. Então não sou eu que vou mexer com esse vespeiro aqui. Mas existem algumas ideias que são mais bíblicas e que são mais claras. Então a ideia básica é que Paulo está evocando aqui e tentando esclarecer um problema que aconteceu e que acontecia em Coríntios. Começou lá no capítulo 1 e 2. Vocês se lembram que quando ele chegou lá, é bom dizer que esta igreja, esse povo dessa igreja e os próprios corintianos, eles, por influência do gnosticismo, valorizavam muito o saber. Então, pessoa que tinha um pouquinho e que conhecia, e que arrazoava bem, que um pouco mais culto e tal, era o bambambam. Eles valorizavam muito isso. E o Paulo teve algumas dificuldades. Aí no verso 17 do capítulo 1, ele diz assim, olha, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Olha só, o Paulo chega lá pregando, e aí eles começam a confundir a sabedoria do Paulo com a sabedoria meramente humana. Paulo começa a falar de mistérios de Deus, de coisas que ao homem natural não é inteligível, e eles começam a dizer, a razoar, e tiveram grandes problemas, tanto que começaram a não aceitar a palavra de Paulo. Aí começaram a aceitar a de Pedro, a de Apolo, porque na cabeça desse povo, isso não era sabedoria divina, mas argumento humano. E aí o Paulo tem que argumentar com eles. No capítulo 2, ele começa dizendo aí sobre isso, verso 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha presença não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso aqui dá um pano de fundo para a gente entender o dom que Paulo está colocando lá. É que estes irmãos tinham essa dificuldade. E eles achavam que o que o Paulo estava ensinando não era de Deus, numa revelação de mistérios. Era mais uma sabedoria. E o Paulo já tinha tido uma experiência em Atenas frustrante, decepcionante, porque ele foi arrazoar lá no Areópago com os sábios,
e fez um discurso maravilhoso. E ali ele caiu do cavalo de novo. Porque ninguém, quando ele falou de ressurreição, a turma largou ele para lá, né? Esse trem nós vamos te ouvir outra hora. E ele saiu dali quebrantado. E o Senhor falou com ele: Paulo, não chamei você para pregar o evangelho baseado na sua teologia, na sua sabedoria. O evangelho não precisa disso. E aí ele chega a Corinto, e os irmãos, talvez sabendo o que tinha acontecido lá em Atenas, também começam a entender que o Paulo não tinha revelação de Deus, não tinha sabedoria espiritual, estava arrazoando apenas com relação ao seu intelecto e à sua sabedoria, por ser ele um homem culto, por ser um homem letrado, criado aos pés de Gamaliel, por ter um conhecimento acima dos outros. Mas o Paulo está defendendo aqui que a sabedoria que ele estava ensinando era algo que vinha de Deus e consistia em manifestação do poder de Deus, testificando no coração daquelas pessoas. Então, a ideia básica do dom da palavra de sabedoria é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, capacitando-os a compreenderem a mente do Espírito Santo, discernindo sua vontade e expor a uma pessoa ou comunidade esta vontade de forma compreensível. Então, a ideia é que Deus traz essa compreensão à pessoa e a torna sábia, ao ponto dela conseguir traduzir os mistérios de Deus, que não são compreensíveis naturalmente, para que pessoas como eu, e até pessoas que não são nem alfabetizadas, sabem escrever o nome, elas possam compreender os mistérios de Deus. E aí está o milagre, aí está o sobrenatural. Por isso que isto, lá em Atos, no Pentecoste, torna as pessoas assim: poxa, esse cara é iletrado, o cara é pescador, está falando das grandezas de Deus. O que é isso, gente? Ficaram perplexos, como é que pode? O que era isso? Sobrenatural de Deus agindo, trazendo compreensão. E ali ainda foi uma coisa maravilhosa, que eles entendiam na sua própria língua o que eles estavam falando da grandeza, das grandezas de Deus. Então, é essa sabedoria, não necessariamente entendimento teológico. É diferente. Entendeu? Nem todo teólogo é sábio. E nem todo sábio, espiritualmente falando, é teólogo. Então, uns negócios meio esquisitos assim. Por quê? O Espírito Santo dá o dom a quem ele quer, como lhe apraz. E essa pessoa é dotada de graça especial para ser instrumento do Espírito de Deus, de uma mensagem vinda dele. E essa não pode ser discernida naturalmente. Eu não posso compreendê-la, por mais inteligente que eu seja. É algo que Deus traz e revela e ilumina e dá a essa pessoa a capacidade de interpretar, de falar, de instruir, de ensinar com clareza. E todos podem entender os mistérios de Deus. Lá em 1 Coríntios 2, o Paulo está falando a respeito disso. Verso 6 diz assim: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então está claro que tipo de dom o apóstolo Paulo está se referindo, que tipo de sabedoria que o apóstolo Paulo está se referindo. Uma compreensão especial das profundezas ou das profundidades dos mistérios de Deus e a capacidade de colocar em palavras inteligíveis esses mistérios. Aleluia. E não precisa nem dizer, eis que te digo, né? Eis que falo contigo, meu servo. Aleluia. Deus fala até aleluia de vez em quando, né? A palavra ou mensagem de sabedoria torna a verdade bíblica revelada, aplicável à existência humana, coisa que naturalmente ninguém pode entender. E Paulo diz, nem os poderosos intelectualmente podem perscrutar. E essa carniça aqui tem a graça de poder compreender certas coisas. É milagre, gente. Essa semana eu estava pensando, né? Uma pessoa trouxe dízimo. Pastor, eu não pude vir e tal, meu dízimo. Eu falei assim, gente, essa pessoa converteu outro dia. O que faz ela trazer o dízimo na igreja, né? Milagre, não? Ele entendeu alguma coisa, o Espírito Santo fez lá, que a forçou, ou a motivou, melhor dizendo, a servir a Deus com seu dízimo. É maravilhoso isso, né? Essa obra que ela entendeu. É tremendo. A palavra do conhecimento é o segundo dom que aparece aí. Agora, gente, é muito difícil a gente discernir a linha fina entre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Há muitas interpretações, posições, e nem os teólogos chegaram a um acordo ainda. É uma linha bem fina. Parece que é a mesma coisa. Se eles não chegaram a uma compreensão, né, não está tão claro assim, como outros dons, por exemplo, os ministeriais. A palavra de conhecimento, basicamente, é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, habilitando-os a compreender, analisar, esclarecer informações e verdades, princípios pertinentes ao crescimento e bem-estar do corpo de Cristo. Alguns estudiosos dizem que este dom está muito ligado ao dom de ensino. Capacidade da pessoa ensinar a palavra com destreza, com clareza, com praticidade. É um conhecimento mais bíblico e uma capacidade de expor essas verdades, esses princípios para os irmãos, né? Então, a ideia aqui que o Paulo, parece que, em tudo que ele está falando, em todo o contexto, é que algumas pessoas são dotadas de especial conhecimento, de informações que podem ser expostos
o que não seria possível se não fosse uma pessoa revestida de graça. Ela consegue extrair do texto o seu objetivo principal e expor com bastante clareza a verdade bíblica. E esta não deixa dúvida, né? É uma pessoa que não dá nunca canelada bíblica, é uma pessoa que não exagera, ela torna claro, né? Pode ser que esse dom mesmo esteja ligado ao conhecimento da Bíblia. Deus dá, a pessoa tem essa capacidade de ler, de interpretar, de extrair a verdade, o princípio bíblico e expor de forma prática, clara, a vida da igreja. E é provável que isso esteja bem ligado ao dom de mestre. Lá no capítulo 8, o Paulo fala sobre esse discernimento, principalmente com relação ao perigo que há nesse dom. Porque a pessoa pode cair na cilada de achar que sabe mais que os outros, porque sabe mais que os outros, ela é né? Se ela não tiver um coração ensinável, não for humilde, né? Porque dom não está ligado a caráter. E tem gente que tem dom e não tem caráter. Usa mal o dom, usa em benefício próprio, se ensoberbece, né? E isso é um perigo. O Paulo está dizendo aí no capítulo 8, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, esse irmão dotado dessa capacidade, ele ajuda as pessoas, especialmente naquelas situações mais complexas, né? De textos complexos, de palavras não tão claras, né? E ele consegue expor com clareza as verdades bíblicas. Aí você me pergunta assim, mas então aquela pessoa que expõe o Apocalipse tem esse dom? Não sei, porque tem gente que expõe o Apocalipse e inventa um monte de papagaiada que não está escrito, né? E ele expõe de forma clara aquilo que é claro, aquilo que foi dado a ele conhecer. Agora, por exemplo, o texto de Apocalipse é um texto extremamente complexo, não tão claro. Existem teorias, ninguém pode fechar a questão. O que Apocalipse apresenta, essa pessoa vai dizer o que é claro e o que não é claro, ela não vai fechar a questão. Então eu já tive expositores do Apocalipse, nós fizemos um retiro na igreja em Goiânia, e foi sexta, sábado, domingo, só sobre o Apocalipse. E eu pedi à pessoa que é mestre, por favor, não defenda a parte que se acredita. Exponha o negócio e deixa a turma entender o que precisa ser entendido e tomar. Porque teólogo gosta muito disso, né? Qual é a sua posição escatológica? Eu falei, eu vou para o céu. Quando? Não sei. Quando ele voltar, ou se eu for antes, nós estamos lá, meu filho. Mas e você é pré-milenista, milenista? Aí você já vai entrar num outro negócio. Nós vamos ter que ficar aqui muito tempo. Aí esse irmão, ele passava en passant por aquilo que ele não concordava, e naquilo que ele achava que era, ele ficava 40, 50 minutos expondo. Aí no final falou, meu amigo, eu não te chamei aqui para você falar o que você acredita, eu falei para você ensinar. Você me passou a perna, tanto que nunca mais o convidei. Porque você forçar a barra, querer ensinar uma coisa que não é doutrina, não é clara, é uma teoria, é muito perigoso. E você tem pessoas pensantes, graças a Deus, que também estudam, que tem posição diferente. E que você está no microfone, você não vai poder trocar figurinha. Então é complicado isso, né?
E aí gerou uma polêmica danada lá, depois tive que apagar alguns incêndios e a pessoa achou, né? O senhor crê nisso? Falei, não, calma, gente. Então, eu creio que essa pessoa com esse dom de conhecimento, ela não deixa dúvida. Sabe por quê? O Espírito de Deus, ele não traz dúvida. Ele ilumina, ele confirma, ele testifica, ele clareia. Então essa pessoa, ela tem uma capacidade, a meu ver, especial. E quando ela fala, o Espírito Santo, opa, não é a teoria, é uma compreensão espiritual. Ele não está falando à mente, ele está falando ao espírito da pessoa. E aí que está o segredo. Porque o teólogo, ele pode falar à mente. Via de regra assim acontece. É raciocínio, vamos discutir, vamos pensar, vamos raciocinar. Então tem argumentos. Mas com esse dom, ele vai um pouco além. Ele gera uma compreensão espiritual. E tem humildade para expor. O que ele não sabe, ele não diz que sabe. O que ele não tem certeza, ele expõe, olha, eu não sei, existe essa e aquela possibilidade, mas não é assim, não há clareza, né? Então fica fácil para as pessoas entenderem. E não há ensino distorcido em relação à palavra de Deus. Lá no capítulo 14, verso 6, Paulo fala um pouquinho sobre isso. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação ou de ciência, ciência aqui também é sabedoria, ou de profecia ou de doutrina. Então o que importa não é o que parte daqui, GR, é o que chega aí. Você trabalha com comunicação, né? É isso. O Espírito Santo não está, e o mensageiro não pode estar preocupado apenas com o que ele vai falar aqui, mas como que isso vai chegar aí. Então tem que ser o mais claro possível, né? Porque esse negócio de comunicação é muito difícil, né, gente? Às vezes a gente fala uma coisa e ela é entendida por um de um jeito, pelo outro do outro. Se não for o Espírito Santo para traduzir isso para todos, fica mais complicado ainda. Então, essa pessoa é dotada de tal forma que ela gera compreensão em todos. Entendeu, gente? Se não entendeu, eu também não entendi não, mas tá. É mais ou menos isso aí. Aí você pergunta, qual a diferença? Não sei. Agora, pode ser que a sabedoria seja a arte que Deus dá a alguém de aplicar bem o conhecimento. Existe essa possibilidade também. O outro dom é o dom da fé. Pastor, mas Deus não deu a medida da fé a cada um? Deu. Essa é a fé para a salvação. Todo mundo tem uma medida de fé que o levou a crer nas Escrituras, a crer no sacrifício de Jesus, se entregar, ser batizado e caminhar. E essa fé vai aumentando. Agora, o dom da fé é um pouco diferente, é uma dose a mais, né? É a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, capacitando-os a uma convicção e dose especial de confiança a agir de acordo com a vontade e propósito de Deus. O Paulo, no capítulo 13 aí, gente, ele dá uma dica mais ou menos do que é. No verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de
transportar montes. Olha só. Então aqui dá uma dica boa. Esse cabra é tão substância na fé que ele vai além do natural, do comum da fé cristã. Né? Então, de repente, aquela irmãzinha estava certa, tá? Pastor Hiltim me contando que foi visitar uma pessoa que já estava assim, terminal, no hospital, e aí ele foi lá orar, e outra pessoa estava lá também, e aí ele orou, pediu a Deus graça, poupa o sofrimento, Jesus tem misericórdia, né? E quase que o descansa em paz a tua serva. Aí ele acabou de orar, a irmã que estava lá também visitando, falou assim, se pastor fulano tivesse aqui, ele mandava levantar, e levantava. Aí o Tim, pode até ser, não precisava falar isso, né? Pode ser. Uma pessoa que tem uma dose especial de fé, pode. Acontece. É um tipo de poder, de convicção, de fé, que leva essa pessoa a fazer coisas extraordinárias no nome do Senhor. O que normalmente eu não faria, você não faria, teríamos alguma dificuldade de fazer, né? E essa pessoa é dotada dessa especial capacidade, e alguns estudiosos acham até que esta fé, esse dom aqui, está muito ligado ao dom de operação de milagres. Né? Essa semana, alguém me pediu um trocado, eu falei, deixa eu ver se eu sou igual o Pedro de João. Dinheiro eu não tenho, nem colírio. Mas o que eu tenho eu te dou. Olha, Deus te abençoe e mude a sua história. Não sei o que vai acontecer. Se o cara vai ser... Mas o Pedro e o João naquela hora estavam com uma fé diferenciada, estava? O cara estava lá parado, doente, pedindo esmola, na porta do templo. E ele olhou para Pedro e João e falou, ei, será que tem uma moeda aí? E o Pedro, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara... eu não sei se eu teria essa... Talvez vai dizer, rapaz, agora não tem, você me pegou na hora ruim. Mas Deus te abençoe, fica firme aí que Deus vai dar um jeito para você. Mas o Pedrão, naquela hora, já tinha andado sobre as águas. Que é isso? É fichinho. Jesus. E é interessante que o Pedro fala depois, né? Ele está assim, não é por causa de mim, nem do João, é por causa do nome. Foi o nome que está acima de todo nome que o curou. Então, eu ficaria, será que Deus vai curar? Vou orar, né? Vou orar por você aqui. O Pedro não, já mandou levantar na hora. Levanta! Eu vou orar e ainda vou fechar o olho, porque se ele não leva... né? O Pedro não, nem orou. Levanta e anda. Em nome do Senhor. Às vezes eu tenho vontade de ter esse dom. Às vezes uma situação... puxa vida, que sofrimento. Apruma aí, vai embora, na bênção. Mas é um dom especial. Então, se você já orou por alguém que não foi curado, Deus não fez nada, não fique preocupado. Porque não sou eu nem você que faz. É Deus que cura. E a alguns Ele dá uma fé especial para fazer e orar e ministrar coisas extraordinárias. Não é a todos. Eu espero que Deus dê aqui alguns dons de fé. Amém, irmão? Você venha me ajudar na segunda-feira aqui, ó.
Chega aqui gente encrencada, encroada. Assim, a partir de hoje, meu filho, você vai andar nesse trem aqui. Dom de curar. Ou dons de curar. É o quarto que aparece. Capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, capacitando-os a servir como instrumento por meio dos quais Deus cura enfermidades variadas, restaura a saúde, independente de qualquer ingrediente natural. É entendido que esse dom é um dom permanente. As realizações que são diversas. A pessoa tem o dom de cura, mas é um dom especial que cura de unha encravada a ebola. Você vai falar câncer, mas o câncer a gente já está tendo uns negocinhos aí que resolve, né? Faz o sujeito viver mais um tanto tempo aí. Mas o ebola ainda não tem, o cara. Então, a ideia aqui é que Deus dá a alguém este dom, e esse dom se manifesta trazendo cura, não só ao físico, mas à alma, ao espírito. Ele ora e eu lembro, já falei aqui, do vô Abílio. O vô Abílio sentava para a gente conversar assim, e era um culto, porque aí ele falava em línguas e contava. E ele ia contando como que Deus já tinha usado ele para orar por pessoas. E o único que não tinha usado ainda, que ele já tinha orado, não tinha curado, era câncer. Mas já ressuscitou gente, já espichou perna, arrumou coluna, e um rolo. Falei, mas câncer... eu não... E aí eu fiquei sabendo que ele orou e Jesus curou alguém de câncer. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu já orei, Jesus já curou uns assim de caroço, dor de cabeça, mas já orei também por um monte que não aconteceu nada, só piorou. Falei, o negócio só piorou. O cara estava doente, morreu. Falei, tô ruim. Falei, nossa, não dou ibope não, a igreja vai esvaziar. Mas olha, gente, orar pelos enfermos, todos nós devemos orar. É Deus que vai curar, né? O Tiago fala, inclusive, sobre a oração da liderança, né? Se tiver alguém enfermo, doente, chama os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, e eles façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. Então, acontece. Jesus cura a gente aqui. Eu já tive experiência de estar pregando, Jesus curou uma senhora, estava com um caroço no seio. Aí na semana ela veio falar, pastor, eu senti o senhor estava falando lá, começou a queimar aqui dentro, no meu seio, não sei o quê, e eu fui no médico e não tinha mais nada. O fogo de Deus, e tinha um exame direitinho, né? Tinha que fazer uma cirurgia. Eu falei, uai, graças a Deus que o Espírito Santo faz coisas sem a gente, né? Ele que faz. A gente ora e Deus cura, os obreiros oram e Jesus cura. Mas essa pessoa tem uma capacidade especial para ser instrumento de cura em várias enfermidades. Que maravilha, hein? Deus deu a você dons de curar. Tem muita gente precisando de cura aqui na nossa igreja. Essa semana eu visitei umas senhoras lá, não estão nem vindo à igreja mais, nós fomos levar ceia para ela. Falei, Jesus, precisava desse dom aqui para curar essas macacoas tudo. Né? Bico papagaio, coração, diabetes. Falei, vontade de ver que a velhinha durinha dando glória a Deus, sapateando. Está lá encurvadinha, não está nem podendo ir na igreja, mas dá um... Né? Falou. Aí eu levei até o pastor Éder comigo. Vamos de repente, pastor Éder, você faz oração forte.
mas não deu certo também, não. Mas Deus faz alguma coisa, né? A oração pode muito seus efeitos. Mas aquele que tem o dom especial de cura, não faz muita força, não. Ele faz e é Deus que faz através dele. Operação de milagres. Essa palavra milagre é a mesma que Paulo usa lá no capítulo 2. Só que lá ele usa a palavra poder. Capítulo 2, verso 4 e 5. A minha palavra, a minha pregação, não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de milagre. É a mesma palavra no original. Então, é um poder especial que Deus concede às pessoas para ser instrumento do Espírito Santo, por meio dos quais ele opera atos poderosíssimos, extraordinários, prodígios, e que são percebidos pelos observadores como uma intervenção de Deus sobrenatural, né? Milagre é Deus intervindo, quebrando uma lei, inclusive que ele mesmo criou, né? Então, ele para o tempo, ele tira a água da rocha, ele faz uns mistérios, né? Abre o mar. E há alguns estudiosos que defendem que esse dom não existe mais. Foi para aquela época, no século I. Outros não. Entendem que esse dom é um dom permanente, não foi temporário. Eu acredito que sim, né? E Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele pode conceder o dom de operação de milagres. Aí eles fazem, e o homem do chapéu? Falo, pois é, pode ser. Né? Deus dá, né? Para a glória dele, ele faz maravilhas aí. E a gente tem na Bíblia, a Bíblia fala em Atos 19, 11, né, que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, ao ponto de trazer, né, o lenço de Paulo curar, a sombra de Pedro, isso que o povo trazia, para que a sombra de Pedro, e os caras passavam. Eu sou ruim de sombra, que sou magro, então... Tem gente que é bom de sombra, né? Não, você também está ficando ruim de sombra. Mas, gente, já pensou? Agora, também não dá para ficar assim, igreja pentecostal do lenço ungido de Paulo que cura os enfermos. Não é isso não, gente. Quantas vezes se repetiu? Deus é muito criativo. Não dá para vender o lencinho ungido mais, né? Isso aí é conversa para boi dormir. Mas pessoas são usadas por Deus para fazer coisas extraordinárias, gente. Deus dá o poder dele, ele age de forma maravilhosa. E ele distribui como lhe apraz. Eu gosto de ler o Velho Testamento e eu fico pensando assim em algumas coisas. É muito engraçado, gente. Eliseu morreu. Aí mataram um sujeito lá e jogaram na cova de Eliseu. O cara ressuscitou, Marcão. O cadáver do Eliseu ressuscitou. Então, já pensou, Jé? Que maravilha. As coisas assim, né? Extraordinárias. Então, algumas pessoas Deus dota de poderes especiais. Agora, talvez Deus não esteja dando esse dom com tanta facilidade, com tanta profusão, por algum motivo, né? Porque tem gente que acaba endeusando, né? Ou não há necessidades. Mas se a gente for nas favelas aí, tem uma bem aqui que nós visitamos essa semana, aqui no São Sebastião, fui lá com o Zé Paulo essa semana. Meu Deus do céu, não sabia que tinha isso tão perto da gente aqui. Gente, que miséria desgraçada.
Gerrão, sem endoidar. Saí de lá arrasado, irmão. Tinha um menino lá com problema no rim, garotinho. Ô, Jesus, tem misericórdia. Povo faminto, desesperado. Menino para dar com pau. Uma casa. Não tem nem como explicar o trem lá. E aí, o Paulo está dando uma assistência lá, ele é do grupo lá do Lago Sul. Mas é terrível. Falei, o que a gente pode fazer, né? Dá vontade de ter esses dons assim, ou alguém para, pelo menos, sarar o povo lá, fazer alguma coisa lá, Deus operar maravilhas lá na vida desse povo. O que já tem feito. O outro dom, discernimento de espíritos. E esse é outro dom que tem muito debate a respeito e também nenhum acordo. Mas o que é mais provável, que esse dom pode se referir ao fenômeno lá que João coloca na sua carta, no capítulo 4, 1 João 4:1, sobre provar os espíritos, se é de Deus, se não é de Deus, falando a respeito dos profetas, que denota a capacidade de discernir se o que a pessoa está falando é verdadeiramente do Espírito Santo ou provém de demônios. Discernir que espírito está ali falando. Ou pode se referir ao que Paulo trata em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, falando sobre quando houver profecia, que os irmãos julguem ou discernam adequadamente se ela está vindo do Espírito Santo, se ela está vindo da cabeça do sujeito ou se o diabo está falando, né? Vocês lembram lá no Velho Testamento que Deus mandou uns profetas lá falar mentira, o espírito de mentira, né? Pois é. Então, eu entendo que pode ser as duas coisas. A pessoa pode ter um discernimento de aquela mensagem estranha aí não é de Deus. Falou em nome de Deus, mas não é de Deus. E pode também falar, tem demônio aí. Né? Eu tinha um amigo que era assim, ele tinha um radarzinho, chamava ele de caça-fantasma, porque quando ele chegar, pastor, tem demônio aí. Falei, que nada, rapaz, o cara está até cantando um corinho, é crente, pastor, tem demônio aí. Falei, que isso? O cara está falando, como é que pode? Espera aí, vamos orar. Não dava outra. O chifrudo se manifestava. Falei, caramba, se fosse eu aqui sozinho, eu ia embora, achava que o cara já está crente mesmo. Teve um outro sujeito que veio, gente, lá na MPC, no escritório uma vez, um boliviano. Gente, ele cantou todos os hinos da harpa, falou 310 versículos de cor, olha só, pedindo misericórdia. Gente, o Marcelo se condoeu tanto que ele saiu com o cara, foi numa loja, comprou roupa para o cara, comprou as passagens que o cara queria não sei para onde, deu dinheiro. Quando chorou com o cara. Aí quando o cara foi embora para ir para a rodoviária, o telefone toca. Marcelo, se passar aí um boliviano, já passou em 50 igrejas, segure ele aí que nós vamos prender. Ih, cara, você ligou atrasado. Aí corremos para a rodoviária. Gente, deu polícia federal, o cara estava ilegal, vagabundo, estelionatário, safado. Mas nós não tínhamos o dom de discernimento. Agora, eu tenho um amigo, Toninho Oscar, era um diácono lá na igreja presbiteriana. Gente, esse tem o dom. O cara chegar pedindo as coisas.
E ele tem um coração assim, né, galera? Maior do que o mundo. Mas Deus dava ele discernimento. Pastor, não ajuda, isso é safado, sem vergonha. Mas Toninho aí com 3 meninos, pastor, isso é safado. E não dava outra. Ele era o... Então Deus dá essas coisas, discernimento. Se aquilo é engano, é demônio, se aquela profecia que está sendo ministrada vem de Deus, né? Ou se o irmãozinho está falando dele mesmo, ou se o demônio está... Então, esse discernimento, ele, para mim, ele é completo, ele tem essa... né? E é o que mais os teólogos entendem que seja, né? Capacidade que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, capacitando-os a discernir com segurança se certos ensinos, comportamentos ou manifestações supostamente provenientes de Deus, na verdade têm origem divina, humana ou diabólica, né? É mais ou menos aquilo que aconteceu com Paulo, com aquela jovem que todo dia vinha lá, olha, esses homens são homens de Deus, homens que falam do eterno. Todo dia aquela mulher enchendo a paciência. Teve um dia que o Paulo, ó, filho das trevas, sai dela. Né? Então o Paulo levou uns dias para ter um discernimento. Naquele dia, ele teve, falou, isso aí tem. Né? E principalmente hoje, né, gente? A gente precisa muito desses dons que nos ajudem. Né? Que tem tanta coisa, a Bíblia diz inclusive que o diabo se vestiria de anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Já naquela época, João falava, cuidado, muita gente saiu o mundo afora, ensinando doutrinas, mas é de demônio, cuidado. Então hoje, a gente precisa muito mais de pessoas que nos ajudem a discernir. O outro dom, variedade de línguas. Eita. Se a gente ler, estudar do capítulo 12 a 14 aqui, a gente vai entender que esse dom trata-se de um discurso inspirado pelo Espírito Santo. E lá no capítulo 14, Paulo deixa claro que algumas normas que cada um, ao falar, tem que falar e haja interpretação e falar, não dá para falar todo mundo ao mesmo tempo. Tem que ser com ordem e decência. Isso quer dizer que a pessoa não vai ficar fora de controle ou num êxtase. Ela pode segurar a onda. Certo? E que é uma forma de falar que resulta essencialmente numa forma inteligível, tanto para quem fala como para quem ouve. A pessoa falar em língua, já aconteceu comigo. Não entendi nada aqui nesse ouvido, mas tinha alguém do outro lado que traduziu. Senão não entender nada. Eu falei, esse cara está doido. Eu falei, que isso? E um presbiteriano recalcado lá. Sangue de Jesus tem poder. Aí o outro começou a falar. E falar coisas da minha vida. Que eu estava orando. Falei, uai, não conheço os caras. Então, há duas vertentes aqui, gente, com relação a esse dom. Uma é que o Espírito Santo dá ou manifesta a uma pessoa, concedendo a ela a capacidade de falar em línguas inteligíveis diretamente a Deus em mistério, em adoração, em louvor e exaltação a Deus. É ela e Deus. Né? O que via de regra acontece. O que chamam aí de confirmação do batismo com o Espírito Santo. Mas existem outras confirmações e evidências, né? É o que muita gente faz aí, transborda em língua. Mas de preferência o Paulo falou que é você e Deus. E a ideia é que nem você sabe o que você está falando, mas Deus sabe. A outra é a capacidade que o Espírito Santo concede a uma pessoa que a habilita a falar em línguas inteligíveis os mistérios de Deus a serem revelados ou interpretados
para os que ouvem. Então, se uma pessoa for falar em línguas na igreja, aqui, Paulo diz, ó, então tem que ter intérprete, que a igreja tem que saber. Se for só para falar, senta aí, irmão, fala você sozinho, hein, baixinho com Deus. Né? Tem que ser com ordem. Mas a ideia é que esse dom tem essa vertente. Deus dá, e ele vai falar dos mistérios de Deus, vai comunicar uma mensagem de Deus. E Deus ou vai dar a essa pessoa mesma a interpretação para ela interpretar, ou vai dar outro, que é o próximo dom que vai aparecer aí, o dom de interpretação de línguas. Pode ser a mesma pessoa, pode ser outra, que vai traduzir para a igreja o que o Espírito Santo está querendo falar. Então, há quem defenda, e pode até acontecer, eu acredito que também acontece, que essa palavra variedade de línguas, a palavra variedade, é o que aconteceu lá no Pentecostes, que os irmãos falavam e as pessoas entendiam na sua própria língua. Então eu vou falar aqui em mistério, e se tiver um americano aqui que não fala nada e não entende nada de português, ele vai entender como se eu estivesse falando em inglês, certo, Marcão? Aconteceu, também acredito nisso, né? A glossolalia. Pode acontecer, gente, eu não quero fechar a questão. Agora, a ênfase que o Paulo está dando, gente, não é no como, mas o objetivo disso, né? O transbordamento dessas línguas em relação a Deus, então é uma relação mistério com Deus ali. Agora, quando é para a igreja, vai falar em língua, em público. Eu já vi gente falando em língua no rádio, até em CD, né? Já viu o show, grava o show, o cara falando em língua, lá diante do trono, então, uma beleza. Paulo está falando assim, então, indulto, você der o CD para o cara, o que ele vai entender? Esse povo é doido. Então ele está falando que o objetivo é compreender, que haja compreensão, que o mistério de Deus, que Deus quer falar, seja compreensível, haja entendimento. Não pode ser bagunçado. Né? Então, às vezes, a gente vai nas reuniões que a gente fica meio doido. Você não sabe a quem ouve. O que esse povo está falando aí? Então, Deus dê aqui muitos dons de variedade de línguas aí, em nome do Senhor, que você fale em língua. Né? O Paulo falava, eu falo mais do que todo mundo aí. Mas eu prefiro falar uma palavra que as pessoas entendam, do que falar 1000 palavras e ninguém entender nada. Isso aqui é eu e Deus. Agora, essa pessoa discerne isso, né? O que é uma mensagem? Deus, quando vai dar uma mensagem, Ele vai levantar isso. Alguém para traduzir essa mensagem, para que ela seja compreensível. A interpretação, e via de regra, esses dons são bem companheiros. Né? Senão Deus seria culpado. Como é que o senhor dá uma mensagem e não põe alguém para traduzir? Como é que o senhor quer que a gente entenda? Então, ele vai dar esse dom. Às vezes dá para a própria pessoa que tem. E como são dons de revelação, acontece, eu não sei, gente, assim, explicar. É mistério. Nem vou tentar explicar. A pessoa chegou, pastor, tem gente que tem um dom de revelação. O senhor está me revelando. Que dom que é esse? Não sei, pode ser. Tem pessoas que fazem raio-x, já viu? Pastor, vamos orar ali no irmão, mas ele vê tudo na vida da gente. Eu tenho até medo desse trem. Não? Tenho medo desse povo, gente. Tá doido, Gerrão? Contar meus podres, estou lascado. Mas tem dom de visão, sonho, interpretação de sonhos, tem
ministério de libertação. Gente, o Espírito Santo é Senhor de tudo, e Ele faz tudo conforme lhe apraz. Agora, nunca faz coisas para deixar dúvida, bagunça, confusão. O Espírito Santo é claro, ordeiro, e nunca vai te pôr envermelhado, envergonhado. Teve um obreiro aqui, que hoje é pastor, não dessa comunidade, já saiu, mas ele se intitulava profeta. Aí tinha uma menina, essa menina está fora da igreja, casou com tá, eu falei que Deus vai cobrar o sangue da vida dele. Eu estava nesta reunião de jovens, e ele daqui da frente falou: fulana, o Senhor está me revelando que você está se prostituindo, vem aqui à frente, na frente de todo mundo. Essa menina nunca mais voltou à igreja. E hoje já está casada com um cara que não é crente, afastada do evangelho, os filhos longe do evangelho. O Espírito Santo nunca te expõe assim. Nós falamos aqui que a base de todo dom, a motivação deve ser o quê? Amor. Então, eu dei uma dura nele, falei: ó, essa você vai levar contigo. No dia do trono lá, do julgamento, estou livre desse sangue aí, filho. E eu ainda tentei ir atrás, buscar, mas não é fácil não, gente. Né? Então, o Espírito Santo traz paz. Ainda que seja um dom de revelação, não expõe, né? Entendeu? Eu já vi essas experiências, mas vi a experiência a pessoa chegar com o outro sozinho e falar: o Senhor está me mostrando que tem isso na sua vida, você tem que consertar isso, que está... Então, tem, né? Mas eu tentei trazer aqui, gente, os que estão na Bíblia, tá? Pelo menos no Novo Testamento, nessas listas. Eu espero que tenha te ajudado um pouco a compreender um pouco mais, e é provável que você saiba muito mais que eu, possa estar aqui na frente, mas eu, na minha simplicidade aqui, tentei trazer, porque o objetivo do meu coração, que o Espírito Santo colocou, é que você descubra o seu dom, que você busque os dons, que você exercite os seus dons, e que essa igreja tenha os seus ministérios guiados pelos dons, você seja uma bênção, nos ajude a construir uma igreja realmente cheia da graça de Deus. Que a gente juntos, cooperando, possa construir uma igreja que seja relevante, que seja uma bênção nessa cidade. Que não seja uma igreja na cidade, mas seja a igreja da cidade, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu queria que você se juntasse aí a mais umas 3, 4 pessoas. Vamos orar uns com os outros. Se você não descobriu o seu dom, peça a Deus que te ajude, te dirija. Se você deseja mais dons, peça a Ele. Vamos orar para que Deus equipe a nossa igreja. Que o Espírito Santo distribua os dons. Oh Deus, nós falamos de coisas tão maravilhosas, Pai. Nós queremos viver essa dispensação de graça, Senhor. Distribui, Senhor, os teus dons, equipa a tua igreja. Espírito Santo, ajuda aqueles que ainda não descobriram o seu dom a descobrir, Senhor. Aqueles que sabem o seu dom, mas não estão exercitando, dá graça, Pai, reaviva o dom, Senhor. Dá dons aqui, Senhor. Dá aqui, Senhor, dons de curar, operadores de milagres, Senhor. Dá aqui, Senhor, discernimento de espírito, Senhor. Dá aqui, Jesus,
palavra de sabedoria, de conhecimento, Senhor. Dá, Senhor Jesus, dom de fé, Senhor. Dá aqui, Senhor, oh Espírito Santo, dá aquilo que Tu desejas. São capacidades que o Senhor dá ao Teu povo, Senhor, para que o corpo seja edificado, Senhor. Cada um tem a sua importância, Pai. Distribui, Senhor. Oh Espírito Santo, levanta aqui os profetas. Levanta aqui, Senhor, aqueles que Tu queres usar poderosamente, Pai, conforme a Tua vontade, que vai ser útil, que vai suprir, Senhor, que vai ser uma bênção, Senhor, ainda maior, meu Deus. Reveste de poder do alto, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, dá, Senhor, o dom, Senhor, de línguas, de variedade de línguas, de interpretação, Senhor. Ministra, Espírito Santo. Derrama, Senhor, sobre o Teu povo, sobre esta congregação, Senhor. Enche com Teu Espírito Santo, Pai. Meu Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Equipa, confirma, oh Espírito de Deus. Batiza conforme a Tua vontade, Senhor, para que a igreja possa crescer e aumentar em amor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.